Fala aí galera que curte o Nerd Rider. Já ouviu falar dos Supremos? Sabe quem eles são? Se você não sabe, me acompanha agora que eu vou te explicar. Então vocês estão vendo aqui os Supremos. O que são os Supremos? Os Supremos são os Vingadores. Se vocês olharem aqui pela capa, né, dá pra ver o Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Vespa, etc. Então esses daqui são os Vingadores do Universo Ultimate. E o que acontece com esses super-heróis? Eles têm uma história diferente, eles se juntam por uma razão diferente, né? O que acontece? Os Supremos são formados para conter um desastre. Esse desastre é o Hulk. Eles são formados para poder conter o Hulk. O Bruce Banner perde o controle. E aí, por consequência, eles precisam reunir um grupo que consiga pará-lo rapidamente antes que ele destrua a cidade de Nova York inteira. Então, a partir disso, o grupo Os Supremos é formado. A história é interessantíssima. Eles primeiro são um grupo que até o momento é meio que Guardiões da Galáxia. Eles não tinham nada a ver entre si, são juntados por uma situação agravante e a partir disso eles viram um grupo. Claro que eles não viram um grupo completamente funcional, porque eles têm um problema seríssimo que é o problema interpessoal. O problema, assim, o Mark Millar, que fez essa história, ele coloca os personagens de uma forma bem humana. Então, infelizmente, eu vou ter que soltar alguns spoilers. Por exemplo, o Capitão América continua sendo aquele cara bonzinho, né, o detentor da justiça, o carinha perfeito. Só que o gigante que está na história, ele se enquadra na Lei Maria da Penha. Então o que acontece? O Capitão América se revolta com isso, porque ele é um cara cavalheiro, ele é um cara que protege os direitos das mulheres, etc e tal. Então ele vai lá e enche o gigante de bolacha. Bitch slap nele total. Então, assim, é uma coisa que você nunca tinha visto em histórias em quadrinhos. Eu, pelo menos, nunca me lembro de, tirando o alcoolismo do Tony Stark, eu nunca tinha, e o Homem-Aranha com aquele problema dele, do tio, etc. Você nunca tinha visto um super-herói que batia em mulher e se enquadrasse numa lei que fosse um cara abusivo, sabe? Você nunca tinha visto isso. Então essa fragilidade do relacionamento deles é bem focada. Você tem uma ameaça maior, que é o que realmente unifica o grupo, igual tem no filme. Acho que até mais ou menos a mesma raça, não me lembro agora porque já tem tempo que eu li. Mas tem isso, assim, uma raça alienígena que vem para dominar o planeta e eles se reúnem para poder derrotar essa raça alienígena. E a partir daí eles se unificam como grupo. Só que claro que essa unificação, assim como acontece no filme, não é de maneira fácil. Então você tem a desavença entre eles, tem aquela questão de todos juntos superaremos e alcançaremos o ápice de ser um herói. Então você vê nisso, além da questão também, como eu falei, do relacionamento interpessoal, né, de você ter essa humanidade nos personagens, você também tem detalhes, nuances políticas na história, que você vê mais no Supremos 2, que eu já fiz a resenha e vocês podem ver aqui em algum lugar do vídeo também que eu vou colocar. Então, assim, ó, para quem não leu o Supremos, pode comprar. Se você não quiser comprar o primeiro cadernado em um só da Panini, como esse daqui que eu fiz a análise, você pode comprar da coleção da Salvat, que vem o primeiro volume dos Supremos divididos em duas partes. Aí eles colocaram assim, ó: Os Supremos Segurança Nacional e Os Supremos Super-Humano, certo? Então eles dividiram em duas partes. Você pode comprar as duas partes pela Salvat, que sai 32 cada um. Se você conseguir arranjar um desconto, sai 60 e tal, mas acho pouco provável, comparado ao primeiro volume da Panini, que vai sair muito mais caro do que isso. Recomendo, fortíssimo. Se você gosta dos filmes dos Vingadores, se você viu, gostou, achou interessante a história, eu acho que vale a pena. Nem todo mundo que vê o filme se interessa em fazer essa migração, né, em fazer essa transposição para a história em quadrinho. Mas eu acho que vale a pena, até porque atualmente as duas coisas têm caminhadas juntas, né? Eles têm feito as coisas que acontecem no filme virem para a história em quadrinho e vice-versa. Então eu acho que vale a pena você ler, é uma história divertidíssima. Assim, se tivesse que dar uma nota, que é um sistema que eu estou querendo implantar agora. Para quem não sabe, as motos, eu estou querendo fazer o quê? Cada moto tem uma cilindrada. E aí você tem motos de 125, 150, 250, 300, 400, 600, 700 cilindradas e por aí vai. Então eu estou querendo utilizar esse sistema de cilindradas para poder dar uma nota. Se eu tivesse que dar uma nota baseada nas cilindradas para os Supremos, com certeza seria 1800 cilindradas. É um negócio potente, é um negócio impactante, que faz com que você queira ler assim, freneticamente. Foi difícil parar de ler, eu não estava de férias ainda.
mas eu tava na época trabalhando e tal, era difícil, pô, peraí, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso voltar pro trabalho, eu preciso fazer isso, aquilo, outro. Parar de ler era muito difícil. Eu aproveitei um fim de semana que eu tava mais tranquilo, leio numa matada só, acho que tava com uma edição, depois veio a outra, comprei também, mesma coisa. Então fica a dica. Vou encerrar por aqui, não se esqueçam de curtir o Facebook, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, seguir Instagram e Twitter. Eu vejo vocês no próximo Nerd Rider, um beijo e um queijo.